Boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa aula falando sobre articulação, não é? E como a gente pode utilizar a música brasileira ao nosso favor para trabalhar justamente essas questões de articulação na harmônica cromática. Eu preparei aqui um material para vocês, material em slides, assim, para deixar a aula bem mais dinâmica e deixar chamar mais a atenção também de vocês para o que eu estiver falando aqui durante a nossa apresentação, beleza? Então, espero a atenção de todos. Vamos lá. Beleza, galera? Articulação. Como trabalhar a articulação na harmônica cromática através do repertório de música brasileira. Primeiro de tudo, galera, primeiro de tudo, o que seria a articulação, não é? O que seria esse termo, esse conceito? Que definição a gente poderia tratar, a gente poderia dar para essa questão da articulação? Existem diversos conceitos, existem diversos significados sobre isso, e eu trouxe alguns significados que são bem comuns e também trouxe outros significados que eu penso assim essa questão da articulação, tá? A primeira delas, assim, que geralmente são bem comuns sobre essa questão da articulação, é a maneira como as notas são executadas, alcançadas ou até mesmo atacadas, né? Esse nome assim bem forte, mas é justamente tratando justamente essa questão do ataque da nota, do alcance da nota e coisas desse tipo. Então, esse é o primeiro conceito assim que geralmente a galera pensa sobre essa questão da articulação. O segundo conceito é a forma como dividimos essas notas, não é? Como dividimos uma nota da outra. É um outro conceito também sobre essa questão da articulação. O terceiro conceito é a divisão de uma nota da outra, não é? A divisão, assim, a distância que a gente pode, como a gente pode trabalhar essa distância de uma nota para outra, tá? Mas essa distância também a gente pode pensar como um outro fator também, a questão dos intervalos, mas isso não vem ao caso porque a gente está falando da articulação, tá? E esse quarto conceito que eu coloquei em negrito aí para vocês é justamente o conceito assim que eu penso, né? Essa questão da articulação. É a maneira como nós explicamos uma melodia, um fraseado, um fragmento melódico ou uma ideia musical. Então coloquei em vermelho aí, que é, que é justamente para chamar a atenção dessa questão. É a maneira como explicamos uma melodia, um fraseado, um fragmento melódico ou uma ideia musical. Então, quando a gente fala de explicação, o que é que tem por trás disso, não é? É a maneira, pessoal, que a gente deixa claro o que a gente está querendo dizer. É a maneira que a gente deixa claro o que a gente está querendo tocar e o que nós estamos querendo executar. Então, pode ser que existem casos que nós não conseguimos passar com clareza, nós não conseguiríamos explicar com clareza as nossas ideias no instrumento. E esse tipo de problema, muitas das vezes, está relacionado a problemas de articulação. Eu sempre faço analogia da articulação com a fala, porque são ambientes parecidos, digamos assim, de utilização. Se vocês estão me entendendo bem, se vocês estão conseguindo compreender toda essa explicação que eu comecei a fazer aqui para vocês, é porque, consequentemente, eu estou tentando articular de uma maneira que isso fique claro. Se você está tocando uma música e que as pessoas não conseguem compreender a divisão rítmica, não conseguem compreender as dinâmicas e as melodias, é porque, consequentemente, ou com certeza, você não está articulando bem essas notas. Então, essa é uma explicação que geralmente que eu penso sobre articulação é essa. É a maneira como nós explicamos uma melodia, um fraseado, um fragmento melódico ou uma ideia musical. Então, grave isso na cabeça de vocês, galera. Explicação, explicação. Então, toda vida que vocês estiverem estudando, tocando, lembrem-se desses detalhes. Lembrem-se desses detalhes. Explicação. Tem que fazer sentido, tem que ficar claro o que você está querendo passar. Existem algumas maneiras que a gente trabalha justamente essa questão dessa explicação, né? Como a gente faz isso, a gente vai ver um pouco mais na frente. A articulação é fala, né? Fazendo essa analogia. Então é muito parecido também com essa articulação da fala. Então é muito parecido de verdade, muito parecido de verdade. Então sempre façam essa analogia quando vocês estiverem trabalhando no instrumento de vocês.
A articulação trabalha em conjunto com outros elementos interpretativos musicais, como, por exemplo, rítmica, dinâmica e andamentos. Eu vou só explicar bem por cima, cada um assim, a grosso modo mesmo, para não perder muito tempo. Rítmica é o ritmo da melodia, não é? Está presente em tudo na música. A dinâmica, quando a gente fala de dinâmica, a gente está falando de intensidade, né? De forte, de fraco, a gente está falando dessas questões. E os andamentos é, digamos, a velocidade que aquela música está sendo executada. Então a articulação ela trabalha junto com essas três vertentes também e com outras, mas eu separei essas três vertentes para a gente pensar. Por quê? Porque de acordo com a rítmica, de acordo com a dinâmica e de acordo com o andamento da música, ou com o andamento da frase ou da ideia melódica, digamos assim, a gente acaba utilizando certo tipo de articulação. Não existe essa coisa de que uma articulação para aquela música tem que ser desse jeito e acabou. Depende de alguns fatores. E o contexto é muito importante para a gente compreender exatamente qual tipo de articulação a gente deve utilizar para tocar aquela música. Então são esses três elementos aí que andam junto com a articulação: a rítmica, a dinâmica, né, que trabalha justamente com a questão da intensidade das notas, e o andamento, tá? Gravem bem isso daí, ó. No slide anterior, está falando de explicação. Nesse slide, agora a gente está falando de rítmica, dinâmica e andamento. Então, são diversos pontos aí que a gente tem que guardar para a gente entender essa articulação, para a gente entender a articulação, beleza? Isso é importante? Bom, eu vejo diversos alunos, assim, diversos gaitistas, tanto de cromática quanto de atônica, que tem esses probleminhas de articulação, não conseguem explicar direito, não conseguem passar a sua mensagem com a clareza justamente por conta disso. Talvez para a galera da diatônica que cromatiza, a articulação tenha alguns outros sentidos, né? Talvez tenha também alguns outros sentidos além desse que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu vejo muito mesmo, diversos alunos, diversos gaitistas que têm esses problemas, cara, que têm esses problemas. Por exemplo, eu vou tocar duas vezes aqui um trecho, uma melodia, e vou tocar uma vez, assim, que menos articulado, tá? E a outra é mais articulado, tá bom? Então, ó, vamos perceber a diferença. Beleza, beleza. Toquei e não me preocupei tanto com essa questão da articulação. Agora eu vou dar uma preocupação maior justamente para essa questão da articulação, justamente para essa explicação dessa divisão de notas e dessa separação de notas. Então, a segunda vez, a minha mensagem que eu quero levar com esse instrumento, a minha mensagem que eu quero levar com essa melodia, ela fica bem mais explícita, ela fica bem mais explicada, porque justamente eu trabalhei com uma articulação mais direcionada para isso, não é? Não é que aquela primeira estava errada, digamos assim, mas para esse contexto que eu utilizei essa música, esse andamento, essa rítmica, talvez ela não seja tão interessante de ser utilizada, tá? Tipos básicos, né, de articulação. Existem diversos, mas eu vou falar só dos básicos mesmo, que são os dois tipos que são mais básicos de se compreender. Que é a articulação legato, que esse termo também veio lá do italiano, né, como até o Gabriel falou ontem, que quase todos os termos assim musicais vêm do italiano, e a articulação staccato. Legato, no próprio nome já diz, vem com essa ideia de ligado. Então, quando a gente toca uma música, quando a gente faz um fraseado, a gente tenta deixar todo aquele trecho ali com uma sensação que as notas estão bem ligadas umas das outras. Então, essa é a articulação legato. Então, quando a gente toca
essas notas, a gente tenta trabalhar com uma sensação, digamos assim, ou então com uma sensação não, a gente tenta colocar mesmo essas notas, tocar, com que essas notas, elas fiquem mesmo mais ligadas umas às outras durante o trecho inteiro e durante parte do trecho, digamos assim. A articulação staccato é diferente. A articulação staccato é completamente o inverso. A articulação staccato é as notas mais distantes umas das outras. Mais distantes umas das outras. Foi exatamente isso que eu toquei agora há pouco. A primeira vez eu toquei com uma articulação que as notas estavam mais ligadas umas às outras, não é? Mas para aquela ocasião, digamos assim, não fez tanto sentido. E na segunda vez, eu toquei com a articulação um pouco mais estacata, com as notas mais distantes umas das outras, e para aquela ocasião, esse tipo de articulação fez mais sentido. Agora é o seguinte, a gente pode pensar também nas particularidades da gaita. Por quê? Porque, como até o Stanek falou ontem, é bem difícil você fazer a articulação ligada, você manter todas essas notas ligadas e tal na harmônica. Por quê? Porque a gaita tem troca de fluxo de ar. Nós sopramos, aspiramos, sopramos, aspirando quase sempre. Quase toda a melodia nós estamos soprando, aspirando, soprando, aspirando. Diferentemente, por exemplo, de um saxofone ou de uma flauta transversal, né, que com um único sopro você controla, assim, a grosso modo, também estou falando a grosso modo, com um único sopro você consegue ter um controle maior da nota, você movimenta apenas os dedos. Na gaita a gente não tem essa questão ao nosso favor, não é? Então, essa é uma particularidade que às vezes dificulta você articular essa de uma maneira mais ligada. Como é que eu, particularmente, eu, Natanael, eu tento fazer isso, eu tento trabalhar essa articulação. Eu tento trabalhar essa articulação trabalhando juntamente com a intensidade e a dinâmica das notas. Eu tento atacar essas notas de uma maneira que não fique tão perceptível, digamos assim. Eu tento tocar essas notas de uma maneira que não fique tão perceptível a passagem delas. Ó, algo basicamente desse tipo. Diferentemente, se eu fosse deixar bem mais as notas bem mais distantes umas das outras, seria basicamente isso. Então, eu tento compensar essa particularidade aí mais ou menos dessa maneira. Já já eu vou trazer alguns exemplos aí para vocês de alguns repertórios que é bem legal de se trabalhar isso, né? Você trabalhar essa articulação mais ligada mesmo com essa particularidade do instrumento. Claro que, obviamente, não fica a mesma coisa do instrumento ali que você consegue ter esse controle maior. Obviamente não fica, porque na gaita nós sempre estamos fazendo essa troca aí de fluxo de ar. Beleza? Vamos lá. E qual tipo de articulação é o ideal? Né? Qual tipo de articulação é ideal? Vamos pensar em algumas ferramentas que ajudam a articular. Mas antes, vamos pensar aqui nesse sentido, né? Qual tipo de articulação é ideal? Galera, tudo vai depender do contexto. Uma música, digamos, por mais lenta que ela seja, por mais doce que ela seja, e muitas das vezes ela requer mais uma articulação mais ligada, né? Como, por exemplo, a Manhã de Carnaval. As notas parecem que são mais ligadas umas com as outras, mas digamos que eu faça uma versão, que eu vou tocar uma versão, que eu vou tocar um outro contexto, que a versão esteja bem mais para cima, que a rítmica, que o andamento esteja maior. Por isso que eu digo que a articulação ela anda junto com esses elementos.
Então, digamos que o andamento esteja mais para cima e coisas do tipo, então a minha articulação já vai mudar um pouco. Então, as notas já começam a ficar mais separadas umas das outras. Então tudo depende do contexto que você vai tocar aquela música, não é? Tudo depende desses fatores. Não existe muito essa questão aqui de que essa música tem que ser articulada assim, e essa música tem que ser articulada dessa maneira. E isso, bom lembrar também, estou falando de música popular, tá? Estou falando de música popular. É bom também lembrar essa questão. De música popular, a gente tem essa certa, entre aspas, liberdade em trabalhar desta maneira, tá? Agora vamos pensar algumas ferramentas que ajudam a articular. Para uma maior separação mesmo das notas, eu particularmente penso nas sílabas tá. Para uma maior separação, a tá, ela separa mais as notas, ela deixa as notas mais uma intensidade um pouco maior também, digamos assim. Mas existem casos que a gente também vai utilizar, eu particularmente utilizo uma articulação que trabalha em conjunto com esse tá, com essas sílabas, tal, também trabalha algumas coisas relacionadas ao céu da boca, porque senão fica muito complicado a gente trabalhar essas articulações somente desta maneira. Mas para articulação, para uma maior separação das notas, eu penso particularmente nas sílabas tá, para uma maior articulação das notas. De novo, ó. Né? Porque há um atrito maior, digamos assim, da língua batendo no dente, tá, 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 ela bate e volta, digamos assim, não é? Tá, 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 te, tá, te, tá, 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 não é? Mas é isso que eu tô falando. Deixa as notas mais separadas, mas também depende do contexto que você está tocando. Não é, por exemplo, se a gente ouvir a versão do João Gilberto, ele já não deixa. A articulação assim da melodia já não é tão separada assim. A articulação da melodia, as notas são um pouco mais ligadas umas com as outras. E isso lá na versão do João Gilberto, por exemplo. Aquele disco João Gilberto e Stan Getz. Eu tinha até separado aqui para mostrar, mas deu um probleminha aqui no meu áudio, então acho que provavelmente não vai dar para mostrar. Mas tem no YouTube, é só pesquisar aí, e vocês vão ouvir isso daí, tá? Mas se for tocar uma versão que o andamento seja mais para cima, a banda tem uma pegada um pouco mais para cima, não estou dizendo que são melhores ou piores, mas são versões diferentes, é mais interessante que eu articule dessa maneira. No agudo, só que tem que ter um certo cuidado com esse tipo de articulação. Se você utiliza durante uma música inteira mesmo, somente essa articulação, bicho, a melodia fica muito tá para lá, parece uma metralhadora. Né? Se você utiliza essa articulação durante uma música inteira, essa articulação do tá, que o dente bate a língua bate no dente e volta, digamos assim, fica parecendo uma metralhadora. Então, é muito legal quando você mistura as articulações. Quando você mistura as articulações, que aí você vai dando mais swing para a melodia, você vai trabalhando mais com o que a melodia pode te oferecer ainda mais se você trabalha com isso, tá? Mas é um bom estudo para você desenvolver justamente essa questão. Porque o que acontece? Quando eu vejo a galera, geralmente tem problema de articulação, é porque está utilizando a articulação que relativamente é certa em um ambiente errado. Entende? É como se eu chegasse aqui para vocês a aula sobre articulação e eu começasse a falar assim, né? Galera, o acorde menor 7,
é um acorde que tem alteração na terça, na bemol, uma alteração no terceiro e no sétimo grau, né? E tal. Você pode colocar uma nona, uma quarta. Pô, é uma informação relevante, uma informação bacana, mas só que está no ambiente errado. Aqui a gente está falando sobre articulação, entende? Então, existem muitos alunos, existem muitas pessoas que chegam justamente com esse tipo de problema. Chegam com a articulação correta, mas no ambiente errado. E não consegue se desvincular daquela articulação ali que ele geralmente faz, que é utilizando muito o ataque de garganta. Somente isso, somente isso. E o ataque de garganta para melodias que são mais rítmicas, que têm um andamento um pouco maior, acaba sendo um pouco mais complicado. Acaba sendo um pouco mais complicado porque a melodia fica um pouco mais indefinida. Entende? Eu vou tentar fazer aqui, por exemplo, essa mesma música, tentando fazer como o aluno também já chegou aqui para mim e a gente trabalha um pouquinho sobre isso. Vou fazer com a outra. Não, a outra eu já fiz, né? Que foi os peixinhos do mar. A outra eu já fiz. Pronto. Os peixinhos do mar é um exemplo de um aluno que chegou com esse problema. Então, vou fazer o Só Danço Samba também utilizando esse ataque aí de garganta. A melodia ela perde um pouco mais do seu balanço, ela perde um pouco mais do seu balanço por conta disso. Certo? Certo que um trecho aqui, esse trecho do pariareo, que tem esse cromatismo, né? Você fica meio que livre para trabalhar de qualquer forma, digamos aí, nessa articulação. Até porque essa articulação é como se ela estivesse entregando de bandeja as notas por lá, né? Mirarareia. Tá aí, lá. Pega essas notas para ti, né? Como se ela estivesse entregando de bandeja essas notas por lá. Então, então tem que ter essa noção, assim, de utilizar a articulação correta dentro do ambiente correto. Tem que ter um pouco dessa noção, porque senão você faz uma articulação legal, bacana, mas no ambiente errado. Aí, nesse sentido, já não fica certo, porque a música está perdendo um pouco de características, digamos assim, tá? Beleza. Ah, para uma separação menos intensa das notas, digamos assim, eu penso também nas sílabas da, do ou tu também. O tu ele é um pouco mais intenso, mas ele ainda é menos intenso que o tá. O tá, ó, tá, ele já é mais intenso que essas sílabas, né? Por exemplo, agora eu vou tocar essa mesma música com uma articulação um pouco parecida lá com a versão do João Gilberto, por exemplo, né? Ó. Então, a versão do João Gilberto é mais ou menos assim nesse caminho que a melodia é criada. Tá? Eu penso basicamente nessas sílabas da, tu. Só que o tu, ele é um pouco mais intenso do que o tá. Tu. Tu, tá, 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 tá. Ti, tá, 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 tá. E o tu. Tu. E o da é menos intenso ainda. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 tá. Tá? Ele é menos intenso ainda do que essas outras duas que eu falei. Então, pessoal, é por isso que a gente tem que se ligar nas vários tipos de articulações, né? Nas várias vertentes que a articulação nos dá, justamente para a gente ter cartas na nossa manga para a gente utilizar, não utilizar somente uma durante a música, somente, unicamente uma articulação, porque aí você deixa a melodia um pouco mais pobre, digamos assim. Então é muito legal quando você articula bem e sabe utilizar todos os tipos de articulação, porque aí facilita demais a sua vida, tá? E também aumenta ainda o seu grau de musicalidade no sentido de execução musical. Como articular, acabei de falar sobre como articular. Eu penso mais ou menos dessa maneira, como o tu, o tá,
o dá, né? Esse Dzinho, ele já diminui, né? É como se fosse o threshold aí para quem saca aí de um pouco de compreensão musical, né? É como se fosse o threshold aí e ele já diminui mesmo a intensidade dessas notas. A intensidade não, já diminui a velocidade, digamos assim, de articulação dessas notas, assim, do distanciamento, tá? Eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu só me tirar aqui do meio, né? Do Garota de Ipanema. Ó, pronto. Trouxe um outro exemplo aqui para vocês de um repertório que é bem interessante também para trabalhar a articulação. Garota de Ipanema é uma música, como eu falei para vocês, tudo depende do contexto. Se a gente for pegar as versões é, bem raiz mesmo da bossa nova, geralmente os instrumentistas, o cantor, ele utiliza uma articulação que não separa tanto as notas. Então, se a gente quer entender mesmo assim como um estilo é tocado, como um estilo é articulado, como um estilo trabalha essa questão da dinâmica, a gente tem que ir procurar na fonte, digamos assim, nos mestres. Então, se você quer tocar bossa nova, por exemplo, você tem que ouvir os grandes mestres da bossa nova e tentar entender e tentar ouvir como a galera canta e tentar trazer isso para o seu instrumento. Por quê? Porque tudo isso é música. Você compreende como o cantor está articulando, como o cantor está trabalhando essa questão da intensidade e traz isso justamente para o seu instrumento. Agora, trabalhando essa articulação dessas maneiras que eu passei aí para vocês, né? Garota de Ipanema, por exemplo. Bem marcado aí, bem destacado. Misturei um pouco das duas, na realidade, tá? Mas, de novo, bem destacado. Né? Nesse andamento que eu toquei, mais ou menos dessa maneira que eu toquei, talvez não fique tão interessante ser articulado dessa maneira. Talvez seja mais interessante você manter as notas um pouco mais ligadas, mas não tanto, e trabalhar com diferentes tipos de articulações dentro desse único trecho. Fica muito mais interessante. Mas é aquilo que eu sempre falo. Se você estiver tocando num contexto que seja totalmente diferente, que seja um contexto muito rítmico, que tenha muita. A banda seja muito lá em cima, tocando aquela coisa. Então, talvez seja mais interessante você mesmo tocar com articulação mais nesse sentido. Uma articulação bem mais distante, tentando deixar as notas mais distantes possíveis umas das outras, tá? A articulação, pessoal, a gente fala de tudo, né? Do bolo inteiro aí da melodia, e não somente de uma nota ou outra, tá? Beleza? Continuando, porque o tempo está acabando. Uma outra música interessantíssima para trabalhar essa articulação, para trabalhar a articulação, que é justamente samba de uma nota só. A gente tem que tirar da nossa cabeça, quando a gente vai trabalhando na articulação com músicas mais que tem mais variações rítmicas, digamos assim, e tem menos notas longas, a gente tira um pouquinho da nossa cabeça essa ideia de articular com a garganta, tá? Essa ideia de articular com a garganta. Essa ideia de articular com a garganta é mais interessante, a garganta e o diafragma, é mais interessante quando a gente trabalha com músicas com notas mais longas, como é uma que a gente vai ver daqui a pouco, né? Com músicas com notas mais longas, tá? Nesse caso do samba de nota só, como é uma música mais rítmica, é mais interessante que nós utilizemos esse recurso mesmo aí, que é a língua em relação ao contato com o dente, digamos assim, com essas questões, nos dá. Porque a gente deixa a melodia mais explicada, voltando de novo naquele ponto, e a gente consegue passar melhor a ideia que nós queremos utilizar aí nessa execução musical, né? Por exemplo, samba de nota só.
Nesse caso, eu utilizo um recurso também que me ajuda bastante, que é muito parecido com o recurso que vem do violão, não é? O recurso que vem do violão, por exemplo, ó, que é justamente aquela tirada de mão que você faz, né? Aquela tirada de mão que você faz e que deixa a levada mais rítmica. Eu tento trazer isso também para a gaita. Eu tento trazer isso para o instrumento. Como assim? É como se eu tirasse um pouquinho também a harmônica da minha boca enquanto eu estou fazendo esse tipo, tocando esse tipo de repertório, esse tipo de articulação, esse tipo de repertório que é mais rítmico. E, consequentemente, acabo deixando a melodia um pouco mais rítmica também. Então, é um conjunto de várias coisas: língua, ataque no dente e essa tirada que deixa ainda mais a melodia mais rítmica, né? Com essa ideia mais rítmica. Mas aí tudo depende, sempre falo isso, tudo depende do contexto que você esteja tocando. Se você esteja tocando no contexto que é bem mais para baixo, a intensidade bem mais para baixo, o andamento também bem mais para baixo, então talvez seja interessante você ter uma articulação, talvez você uma articulação mais ligada mesmo, deixar as notas mais ligadas umas com as outras, algo basicamente dessa maneira. Tá? Então, é basicamente isso daí. Tudo depende do contexto de utilização. Cada música possui a sua articulação, como a gente acabou de falar, não é? Não, né? Como eu falei, tudo depende do contexto mesmo de utilização e do contexto que você está inserido tocando essa música. Você pode saber deixar as notas tinindo assim, no sentido de ligação. Pô, consigo tocar com as notas bem ligadas, eu sou craque nisso. Mas aí você vai tocar num contexto que exige que você deixe as notas mais distantes umas das outras, no sentido da articulação, talvez não seja tão interessante. Do mesmo jeito, ao contrário. Cara, eu sou muito rítmico, consigo deixar as notas assim bem articuladas assim nesse sentido rítmico e tal, mas aí vai para um contexto que é mais interessante você tocar com as notas um pouco mais ligadas, o fraseado um pouco mais ligado, você acaba não tendo bom resultado também. Então tudo depende do contexto e tudo depende de onde você está inserido tocando aquela música. Se você está tocando sozinho em casa, é legal que você experimente mesmo as duas coisas, esses dois tipos de articulação. Geralmente, a articulação mais ligada, a gente utiliza mais um ataque de. Claro, é um leve ataque, tá, galera? Não é aquela coisa, pá, não é, também não é isso. Geralmente, quando é uma articulação mais ligada, nós utilizamos um ataque, pequeno ataque de garganta, juntamente com ataque de diafragma, quando é uma articulação mais ligada. Quando não, a gente utiliza mais essa questão da língua mesmo, né? A gente utiliza também, quando é uma articulação mais ligada, justamente aquela sílaba que a gente falou lá atrás, que é o D, né? O D, o dá, que você diminui mesmo assim a intensidade desse ataque de notas. Então, quando a gente utiliza essa articulação mais ligada, a gente caminha aí nesse sentido, tá bom? Beleza, continuando. Já terminando, hein? Já terminando. Aqui é uma outra música também para vocês experimentarem justamente essa questão aí das articulações, tá? Das articulações, trilhos urbanos do Caetano Veloso. Trilhos urbanos do Caetano Veloso, se você olhar a versão original, ela te puxa mesmo para essa articulação um pouco mais, as notas um pouco mais distantes umas das outras. Por quê? Porque é algo mais rítmico,
não é? E o andamento também é um pouco mais para frente e te puxa a fazer isso. Então, ó, de novo. Nesse caso, eu utilizo muito esse ataque mesmo de língua. Então, eu utilizo bastante mesmo esse ataque de língua. Se eu utilizar só garganta, fica um pouco menos, fica mais indefinido na realidade. Beleza? Beleza? Continuando. Tô terminando. Tem só mais um ponto aí que eu quero falar que é muito interessante, que é os passos para você conseguir fazer isso. Tudo depende do contexto que a música será executada, como a gente falou durante toda a nossa aula. A incompatibilidade de gênios, que é a música que está aí rolando direto aí nas versões, é uma música também que tem essa articulação bem mais a estacata. Se a gente for pegar a versão original, ali a versão que a galera faz, né? Que é aquela. E é até difícil você manter esse controle do tacatá, tá, 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 tá. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu utilizo também, justamente com esse ataque do tá, um pouquinho do céu da boca. É como se eu jogasse também, eu desviasse um pouquinho do ar para o céu da boca e depois levasse para o instrumento. Taca, 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 taca. Pensando nessas sílabas, taca, taca, taca. O K, geralmente, quando a gente fala isso, quando a gente fala nessa sílaba K, a gente acaba ativando também essa questão no céu da boca. K, K. Então, eu penso um pouco disso também para articular esse tipo de repertório que é muito mais, o andamento é muito mais para cima. Mas sempre a gente vai tocar com essa articulação bem assim, as notas bem marcadas umas das outras e tal, coisa do tipo. Não. Se a música estiver bem o andamento, né, a dinâmica também estiver bem para baixo, então geralmente a gente muda também essa questão da articulação, né? Ó, a ideia é manter mais a uniformidade assim da melodia quando a gente trabalha com esse andamento assim um pouco mais para baixo. Claro que nem sempre existem exceções, obviamente. A articulação sempre anda em conjunto com outros elementos musicais, que é justamente isso que eu falei lá no começo, que é a rítmica, o andamento e a dinâmica. Sempre ela está andando em conjunto com esse tipo de questão. Posso articular de várias maneiras uma melodia? Claro que pode, né? Claro que pode e fica até mais interessante. Amor em Paz é uma melodia muito legal justamente para você treinar essa articulação mais ligada e também uma articulação que não seja nem tão ligada nem tão estacata, que é uma passagem que tem nela. Basicamente isso. Ó. Ela não é. E sim. Então, todas essas notas, eu estou utilizando mais um ataque mesmo de garganta para alcançar elas. Agora eu vou utilizar justamente essa questão do D, não é? Essa última notinha eu cheguei nela justamente com esse ataque de garganta, mas não é isso. É você deixar mesmo o ar fluir, digamos assim. São basicamente essas questões. Então, galera, para a gente terminar, os passos para você articular bem, né? Eu trouxe aqui para a gente concluir nossa aula. O primeiro deles é ouvir, escutem as versões, escutem os gaitistas, escutem outros instrumentistas e tente perceber
exatamente assim como que acontece essa questão da articulação. Tente perceber isso. Pô, como é esse negócio? Pô, não tá tão marcado, né? Não tá tão estacado. Então, eu acho que essa melodia, talvez, nesse sentido aí, nesse contexto, talvez não seja tão interessante eu tocar dessa maneira. Então, talvez seja mais interessante eu tocar um pouco parecido com esse cara que tá tocando aí. Tá? E o primeiro passo é ouvir, escutem. O segundo passo é solfejar. O que é o solfejo? O solfejo é você conseguir cantar o que você escuta e você conseguir cantar o que você toca. Isso ajuda demais a você trabalhar a articulação. Demais mesmo, porque como eu falei, a articulação, ela é muito parecida com a fala. E se a gente consegue articular bem aquilo que a gente está ouvindo, ou aquilo que a gente está tocando, a gente consegue articular bem aquelas figuras rítmicas, a gente consegue articular bem aquela melodia, consequentemente é mais fácil a gente trazer isso para o instrumento. É muito mais fácil a gente trazer isso para o instrumento e ter uma boa articulação em relação ao instrumento. Né? É muito mais fácil mesmo. Consciência corporal, que é justamente você ter consciência de como age algumas questões no seu corpo. E para tocar gaita, isso tem que estar muito bem na cara, né? Essa consciência corporal tem que estar muito bem, mesmo assim, acontecendo no estudo. Outro passo é levar as ideias para o instrumento e, consequentemente, você praticar. Você praticar essas ideias que você leva para o instrumento através do ouvido através do solfejo também. Estude com criatividade. Experimente tocar com os vários tipos de articulação. Construa um discurso com momentos e ideias. Como assim momentos e ideias? Com as articulações diferentes, digamos assim. E tenha controle do seu som e desenvolva a sua sonoridade. Uma coisa importante para eu falar é que toda essa minha abordagem eu pensei basicamente para a questão da embocadura de bico e embocadura que eu utilizo. As outras embocaduras, como o Tongue Block, Língua em U, eu particularmente não utilizo, não sei exatamente como é que acontece isso. Até bati um papo com o Aisg aí, e depois lá para o final, se ele quiser falar sobre isso, a gente troca essa ideia, porque eu utilizo particularmente a embocadura de bico para tocar a cromática, então é basicamente dessa maneira que eu trabalho a questão da articulação, tá? Então, galera, experimente tocar os vários tipos de articulação, construa um discurso, tenha um controle do som e desenvolva a sua sonoridade. Valeu, galera! Muito bem, Natanael. Que beleza, hein? Que aulão, que bacana o jeito que você organizou seu material, Obrigado, o jeito obrigado. que você se articulou, né? Que você demonstrou aí com detalhes bem como se fosse com uma lupa de aumento, né? A fraseologia, o jeito que você interpreta as suas melodias, né? A gente já percebe isso no seu som, já tem muito tempo, né? Que você tem um extremo bom gosto com a sua articulação. Eu tenho um monte de perguntas aqui para você, a galera Eita. foi bem curiosa, mas a gente tem pouquíssimo tempo. Então vou perguntar umas que eu acho que tem a ver, assim, que pode dar uma salpicada legal no negócio. Por exemplo, o Green Butter aqui, ele estava perguntando como você articula usando o Tongue Block. Porque você não tocou nesse assunto, mas o seu vídeo você usa. No seu som você usa bastante também Tongue Block. E no seu vídeo você estava utilizando a embocadura Tongue Block. Então eu queria que você falasse sobre isso. Tenta ser bem resumido e para a gente fazer mais algumas perguntas. Assim, eu particularmente não utilizo a tongue block mesmo, assim, tradicional, né? Que é aquela coisa que tocar um canto com a boca e com a língua tocar, você tapa os orifícios. Eu toco as derivações, assim, tongue block, como as oitavas, o vamp e coisas desse tipo. Cara, mas agora eu tenho que pensar como é que eu faço isso. Nesse caso, eu utilizo justamente esse ataque de garganta também, esse leve ataque de garganta. Aí tem o porém, né? Se for muito rápido, se a música for muito rápido o andamento e tiver muitas variações rítmicas, eu acabo que eu não consigo fazer isso. Né? Então eu volto aí pro bico, digamos assim, e acabo utilizando o bico. Se for muito rápido, eu não consigo fazer isso. Geralmente é quando o andamento ali está bem confortável para me fazer. É como eu estou te falando, eu não utilizo o tongue block, eu utilizo as derivações, digamos assim, do tongue block que me dá essa liberdade de fazer esse tipo de questão. Enfim, isso é uma questão de terminologia, porque para mim a oitava é tongue block. Você está É, bloqueando a língua.
Então existe é disso essa. que eu me referi assim, na pergunta, né? É interessante mesmo, porque o Tong Block ele abre para diversas outros tipos de articulação. E aí você, quando está fazendo Tong Block, normalmente se você não usar a garganta, você ficar dependendo só da língua, aí você tem uma certa limitação, né? Então é um jogo de articulação que já entra para outros detalhes que o gaitista, Exatamente. né? O pessoal da Exatamente. Argentina aí, o pessoal, né, gosta muito de puxar para esse lado, né? Aham. Uma forma que dá para fazer é você bloquear com a própria boca mesmo e a língua, né? Você bloquear com a língua, né? Para você tirar uma nota e, enfim, tirar uma depois a outra, né? Sim, Tem a sim. técnica do erudito que usa o side by side, né? Que Aham. você toca dó aqui, e aí você, enfim, você fica jogando com as notas com os cantos da boca. Muito interessante. Tá, outra curiosidade aqui, essa do Rodrigo Eisinger. Obrigado por atender assim prontamente, viu, bicho? O Rodrigo Eisinger está perguntando, porque você gravou uns vídeos com músicas do Steve Wonder. Ele quer saber o que você poderia falar um pouco da articulação dele na gaita. Cara, a articulação dele ou a que eu utilizei no vídeo? Eu acredito que a que você assimilou dele, que você botou no vídeo, né? Sim, Acredito que é sim. isso. Bom, o Steve Wonder, cara, assim, do que eu assimilei e coloquei assim o meu som nesse solo, eu percebo que ele mistura bem essas articulações. Tem uma hora que ele tá tacando bem as notas, destacando bem as notas umas das outras, né? Tem hora que ele tá bem agressivo nesse sentido, mas tem horas, tem momentos que ele já constrói um discurso com as notas mais ligadas umas das outras. Aí ele já começa a utilizar o quê? Já começa a utilizar muitos ornamentos, que são as arpejaturas, que isso também deixa a articulação de uma certa forma, as notas mais ligadas umas com as outras, que você tem aquela nota de apoio para chegar naquela nota alvo, digamos assim. Então ele utiliza bastante desses recursos, desse ataque de notas. E tem músicas que até eu acho que até o Eberianos que fala sobre isso, que lá no Samurai ele articula de uma maneira bem diferente, eu acho que é uma maneira única, assim, que é justamente fazendo um jogo com o céu da boca mesmo, né? Esse tipo de Tipo articulação aquele slap que ele faz na Alf também, né? Na música Alf. e isso deixa o som dele bem. Porra, o som dele é bem característico por conta dessas questões, né? Essa forma como ele trabalha a articulação, mais a gente pensar mesmo assim, a grosso modo, isso nada seria, não, seria basicamente, digamos assim, um tipo de staccato também, né? Se a gente pensar nesse sentido. Só que ele destaca bem essas notas, ele evidencia bem essas notas, é um staccato misturado também com uma acentuação, né? Porque existe essa diferença de articulação e acentuação. A articulação a gente fala de um todo, digamos assim, né? De uma frase, e a acentuação a gente está falando de micros, né? Micros momentos, digamos assim. São notas que a gente acaba acentuando e dando mais ênfase a elas do que uma frase inteira. Muito bem, muito bem. Bacana. Ó, o Thiago tá perguntando pelo YouTube aqui, ouvir o máximo de versões ajuda nesse sentido? Quando você fala da articulação particular de cada música. Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o que acontece, não é? Por exemplo, a gente passa a vida inteira, às vezes, tocando uma música que a gente nem escuta as versões originais, ou então aquelas versões dos grandes mestres, não é? A gente pode, agora falando mais no sentido profissional, digamos assim. E às vezes a gente pode pegar um trabalho que esse trabalho requer que você toque mais com um estilo, assim, uma característica mais voltada para aquela galera que você não escutou. Então, por isso que ouvir é tão importante nesse sentido, porque você escuta, você assimila aquele tipo de articulação, você assimila aquele tipo de fraseado e, consequentemente, aquilo que eu falei até na aula, você tem mais cartas na manga para você utilizar dentro da sua execução e, consequentemente, até dentro da sua profissão, no sentido mais profissional ainda, não é? Eu fiz um trabalho de bossa nova uma vez, tocando bossa nova, que depois um cara comentou assim, pô, legal, bicho, mas a bossa nova, os cantores quase não utilizam vibrato, por exemplo. A bossa nova, os cantores cantam retinho.
E às vezes a falta de referência, assim, de você escutar mesmo ali os grandes mestres, faz com que você perca um pouco coisas que pode acrescentar a sua execução e o seu som, digamos assim. Muito bom. Então, galera, essa dica aí do Natanael é isso, cara. Vai tocar bossa nova? Vamos ver como quem criou a bossa nova, como as gravações principais, né? Você vai tocar Chega de Saudade, você não vai atrás da música instrumental que o cara já tá tocando numa harmônica para você ir lá e tirar a tua versão. Você vai buscar mesmo da versão do João Gilberto, aí você busca a versão Tom Jobim, e aí você vai criando, né? Completando a resposta do nosso, da pergunta do nosso amigo, você vai criando essa gama de possibilidades e se apropriando das que você. Aí entra a questão do bom gosto, né? Aquela questão, Exatamente. velha questão do bom gosto. Agora, para a galera te ouvir, Natanael, porque tem muita gente aqui, eu queria inclusive perguntar para o pessoal aí, os moderadores. Tem como liberar a câmera de quem quiser disponível aqui para a gente fazer uma foto legal com todo mundo? Porque a maioria não está na sala, né? Então, para a gente botar todo mundo junto aqui, para a gente bater uma salva de palmas para o Natanael por essa aula maravilhosa aí, né? Botar naquele galeria, André. Isso, olha aí, ó, a galera aí, ó, Otávio Castro, ó, todo mundo aí, ó. Muita gente, ó, o Rick, o Nelson, o Rodrigo.